grandes, né? São vermes de grande tamanho. Agora, a China, como se disse, é um regime fechado, ao mesmo tempo é uma das maiores economias do mundo, e esses vermes, para despencarem com uma chuva, só podiam estar nas alturas. Será que haveria uma nuvem de vermes para despejar tudo isso ao mesmo tempo? Porque chuva é isso, está tudo caindo simultaneamente. Só que em vez de água tivemos vermes, Bate. Conta pra gente, por favor, o que se sabe até agora disso, Ligeiro. Pois é, Bate, os moradores precisam andar com esses guarda-chuvas justamente para eles não se sujarem. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas muita gente, como você disse, está chamando de uma chuva de vermes. Mas o material ainda não foi oficialmente identificado, a China ainda não se pronunciou. A primeira teoria aponta que essa chuva seria, na verdade, de flores. Umas flores que têm um formato semelhante a lagartas e são comuns ali naquela região. Pode, por ter chovido muito nesses últimos dias em Pequim, que é a capital da China, onde esse vídeo foi gravado, as folhas podem ter caído das árvores e grudado nos carros e podem ter continuado caindo, inclusive, né, atingindo os moradores, como a gente vê aí, o que dá a impressão de serem esses vermes. Mas o material ainda não foi oficialmente identificado e está circulando como se fosse uma chuva de vermes, Bate. Mas tem alguma coisa estranha aí. Olha, parou. Pausa a imagem um pouquinho antes, no carro branco é melhor para ver. Se isso fosse uma folha, se isso fosse uma planta, ô Percival de Souza, ninguém põe a mão para saber o que é, ninguém põe a mão para ver se mexe, um verme se mexe, concorda? Então, o verme se mexe e não tem esse tamanho todo. Agora, a lagarta, como descreveu o Ligeirinho aí, a lagarta ela prefere ficar em algum tipo de plantação e elas agem simultaneamente, quer dizer, elas vão comendo aos poucos, é o que elas mais gostam e ficam ali. Agora, para cair tudo assim de repente, não é possível, entendo eu, que a partir dessas folhas elas tenham se alastrado em formato de chuva. Você tem razão, Bate. É pegar um desses objetos, aí, seja lá o que for, e examiná-lo para ver do que se trata. Só estamos percebendo que são bem grandes para um verme, Bate. Mas vamos combinar também o seguinte, com todo respeito ao povo chinês, né, que não tem responsabilidade pelo governo ser extremamente fechado. Né? O brasileiro tem muito a ver com o povo chinês, que é um povo que escolheu o Brasil para morar, e também os brasileiros que moram na China são extremamente bem tratados, e o povo chinês, com sua cultura, com a sua gentileza, com o seu jeito carismático, é muito bem-vindo aqui ao Brasil. Só que é um país cercado de muitos mistérios. Você tem até hoje um vírus que teria começado na China, que é a Covid, e ninguém sabe, né? A China não é transparente ao passar as informações. Os Estados Unidos, numa última análise, apontou que a Covid agora realmente surgiu de uma fuga do laboratório, de um erro de um laboratório chinês, sabe-se lá proposital ou não. Então, você estando num país como esse, que não fornece as informações devidas, que tem várias atitudes polêmicas, quem é que vai pôr a mão num negócio desse? Né? As pessoas ficam com medo, com toda razão, pessoal. A China tem exatamente isso, um regime político absolutamente fechado. O partido que domina o país, aliás, está em congresso, está em reunião, vai tomar decisões políticas importantes, entre elas aumentar o efetivo das Forças Armadas, mas enfim, como você disse, não é um país transparente, ou seja, tudo é controlado, tudo lá é fechado, nem tudo lá é informado, segredos são trancados a 7 chaves, não se sabe exatamente como funcionam as coisas politicamente lá por dentro, lá por conta do governo. Não se sabe disso, é uma coisa misteriosa. Mas esses vermes aí, ou seja lá o que for, podem ser identificados. E com rapidez, que eles têm tecnologia para isso, Bate. Eu não colocaria a mão. Me dá as imagens do helicóptero, por favor, imagens do helicóptero da Record sobrevoando a Cracolândia, em São Paulo.